Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Iniciando então nesta videoaula, discutiremos sobre a análise de dados em PCR. Inicialmente, então, vamos abordar o sequenciamento de amplicons. Como se faz então o sequenciamento, como se analisam os dados do sequenciamento de amplicons. Mas antes de entrarmos neste tópico, é interessante discutirmos alguns aspectos do sequenciamento de insertos clonados que facilitarão a compreensão, então, da análise dos dados em sequenciamento de amplicons. Então, conforme já sabemos, aqui temos o início a região inicial de um cromatograma de um sequenciamento feito com um inserto clonado. Então aqui na linha pontilhada nós temos o limite entre a sequência do vetor à esquerda, né, onde então esses CCC são os 3 últimos nucleotídeos do vetor, que correspondem ao sítio de SMA1, onde foi feita a clonagem desse inserto aqui, que está à direita, e sequência do vetor à esquerda, então, da linha pontilhada aqui, e a sequência do inserto iniciando naquela primeira adenina. Muito bem. Como nós conhecemos a sequência do vetor, sabemos toda a sequência dele, né, que ele foi sequenciado, está determinada essa sequência, nós sabemos exatamente quais são os nucleotídeos, todos, do vetor. Pois bem, aqui, essa região, então, é a região de sequência legível, porque a parte inicial do cromatograma nós não conseguimos ler, né? Nós só conseguimos ler a partir de uma determinada distância além do primer de sequenciamento. E neste caso aqui, o primeiro nucleotídeo confiável seria esse C, T, C e assim por diante. Então essa é a sequência legível. Muito bem. Como nós conhecemos a sequência do vetor, nós sabemos que exatamente naquele ponto se encontra o primer de sequenciamento. E esse primer de sequenciamento, então, que ali está em vermelho a sequência dele, é seguido por uma região que não é sequenciável, que não aparece no cromatograma, que neste exemplo aqui é de 26 nucleotídeos, mas isso pode variar entre 20 e 30 nucleotídeos. Então, entre o primer de sequenciamento e o início da sequência legível no cromatograma, existe uma pequena região que é ilegível, que não aparece aqui, sequer aparece aqui no cromatograma, que nós não podemos determinar a sequência de nucleotídeos. E isso é inerente à técnica. Por exemplo, no sequenciamento aqui de insertos clonados no vetor, não há o menor problema, porque o primer está numa distância que permite que a região legível do cromatograma inicie já nos nucleotídeos finais aqui do vetor, antes de entrar na sequência do inserto. Mas o importante aqui é termos em mente que existe uma região que não pode ser determinada a sequência de nucleotídeos, ela não aparece no cromatograma imediatamente após o primer de sequenciamento. Isto posto, podemos entrar então na nossa discussão específica, que é o sequenciamento de amplicons. Iniciando então por o que acontece num PCR, de uma maneira bem simplificada, bastante rápida. No PCR, então, nosso objetivo é amplificar uma região alvo, utilizando então primers específicos que vão hibridizar com essa sequência alvo, e a partir dali a polimerase estende essas cadeias, aqui de uma maneira muito simplificada, né?
Vamos então fazer os 35, 40 ciclos de amplificação desse DNA, duplicando a cada ciclo e acumulando esse amplicon. Muito bem. Ao final desse processo, então, temos uma quantidade significativa desse amplicon ali naquele tubo, e nós podemos então agora submeter essa amostra ao sequenciamento de DNA pela técnica de Sanger. Primeira providência: separar duas alíquotas idênticas deste mesmo material. Então nós teremos dois tubos Eppendorf, por exemplo, contendo alíquotas deste mesmo amplicon que foi produzido ali naquela reação de PCR. Vamos nos concentrar então, a partir de agora, no sequenciamento do DNA. Não é mais a etapa do PCR foi vencida, vamos então fazer o sequenciamento do DNA. Inicialmente vamos nos concentrar só naquele tubo aqui da parte superior, só o sequenciamento daquele tubo. Como é que é feito? Através do sequenciamento automatizado, cycle sequencing, né, pela técnica de Sanger. Então, o que vai ser utilizado como primer de sequenciamento? Um dos primers que foi utilizado no próprio PCR. Então, no cycle sequencing, o DNA vai ser desnaturado, aí hibridiza um dos primers que foi utilizado no próprio PCR, agora ele está sendo utilizado como um primer de sequenciamento, e a partir desse primer são feitas todos aqueles ciclos com extensão de cadeia e terminação por incorporação de desoxinucleotídeos. Muito bem, isso nos gera um cromatograma. Esse cromatograma, então, corresponde à sequência de nucleotídeos estabelecida a partir deste primer. Como já sabemos, toda uma região entre o primer de sequenciamento e o primeiro nucleotídeo que pode ser estabelecido no cromatograma é em torno de 20 a 30 nucleotídeos. Aqui nós não conseguimos determinar essa sequência. Muito bem, mas por hora vamos nos contentar com essa limitação. Simultaneamente, então, no outro tubo, também está sendo feito o sequenciamento de DNA pela técnica de Sanger. Só que, neste outro tubo, não estamos usando o primer direto. Vamos chamar esse aqui de primer forward, que vai para frente, direto. E vamos chamar esse primer de reverso. Neste outro tubo, então, é utilizado o primer reverso para sequenciarmos a outra fita do DNA. Então, são feitas as reações de sequenciamento, com incorporação, extensão a partir do primer, incorporação de desoxi, parada, eletroforese capilar, e nós temos o cromatograma correspondente a essa outra fita do DNA. Também aqui a mesma coisa acontece. A porção inicial a partir do primer não pode ser determinada. Lembrando então que o sequenciamento é sempre na polimerase estende cadeia de 5' para 3', tanto ali quanto aqui. Só que este cromatograma corresponde ao complemento reverso da fita aqui de cima. Pois bem, essa região aqui, que não pode ser determinada nesse cromatograma, ao sequenciarmos utilizando o primer F forward direto, então, essa região que não pode ser sequenciada aqui, essa região está perfeitamente visível aqui, neste outro sequenciamento. Da mesma forma, esta região que não pode ser sequenciada aqui, que não aparece no cromatograma, ela aparece neste cromatograma desta fita. Portanto, se nós juntarmos as duas informações do sequenciamento
de uma fita com o sequenciamento da outra fita, então nós teremos a sequência completa do amplicon desde um primer até o outro. Sendo que uma região que não pode ser sequenciada com um primer aparece, o início de um primer, na verdade, corresponde ao final das cadeias estendidas a partir do outro primer. E assim pode ser obtido a sequência completa do amplicon desde um primer até o outro primer. O que resta então discutirmos é as amostras para sequenciamento que nós vamos utilizar então nesta videoaula. Essas amostras para sequenciamento são organizadas da seguinte maneira. Foi feita uma reação de PCR, aqui representada nesse tubo Eppendorf. Ao final dessa reação de PCR, obtido o amplicon, ele foi separado em alíquotas. Então, uma alíquota foi colocada num tubo Eppendorf, que nós chamaremos de 1. Uma segunda alíquota foi colocada num outro tubo Eppendorf, que chamaremos de 2. Uma terceira alíquota foi colocada num terceiro tubo Eppendorf, chamamos de 3, e uma quarta alíquota no tubo 4. Muito bem. Por que 4 alíquotas do mesmo material? É exatamente o mesmo amplicon que foi colocado em cada um dos tubos para ser sequenciado. Fazemos isso porque nos tubos 1 e 2, o sequenciamento vai ser feito utilizando o primer F, forward, o primer direto. Nos tubos 3 e 4, o sequenciamento será realizado utilizando o primer R, reverso. Desta maneira, nós teremos efetivamente o sequenciamento de cada uma das fitas em duplicata. E como já sabemos, é importante pelo menos duplicata, porque sequenciamentos individuais podem conter erros que podem ser resolvidos ao fazermos duplicata, triplicata, como visto no sequenciamento de insertos clonados. Então, só nos resta fazer isso na prática. Muito bem, então vamos analisar os nossos dados. Nós temos então aqui, numa pasta, quatro cromatogramas, então, que foram obtidos pelo sequenciamento de 4 alíquotas de um mesmo amplicon, sendo 2 com o primer forward, F, primer direto então, e 2 com o primer reverso. As amostras então 1F, 2F, 3R, 4R. São o mesmo amplicon sequenciado 2 vezes com um primer, 2 vezes com outro, para que tenhamos a redundância e confiabilidade então na sequência. Esses cromatogramas, então, vamos abrir um desses cromatogramas aqui para dar uma inspecionada, modificar um pouco a visualização. Então, esse é o cromatograma obtido. E uma diferença inicial aqui que a gente nota é que a partir de um ponto lá no final ele termina abruptamente. Isso aqui então é só ruído no sequenciamento. E ele termina abruptamente porque o amplicon tem um tamanho finito. Então a fita molde usada pela polimerase lá na extensão das cadeias, pela técnica de Sanger, ela vai chegar num limite que possivelmente, depois verificaremos isso, é esse nucleotídeo aqui, esse A. Então essa aqui é a aparência de um cromatograma obtido pelo sequenciamento de um amplicon. Muito bem. Então, faremos aquelas mesmas etapas que utilizamos para a análise dos dados com relação a insertos clonados. Então, uma das
primeiras coisas que a gente tem que fazer é analisar esses cromatogramas utilizando o pre-gap4 e estabelecer o grau de confiabilidade de cada um dos nucleotídeos determinados pela análise do cromatograma. Muito bem, então vamos proceder a isso. Então aqui temos o pre-gap4. Algumas diferenças então significativas em relação a insertos clonados em plasmídio. Vamos configurar os módulos. Primeira coisa, vamos ligar o Fred, que é quem vai determinar a qualidade de cada um dos nucleotídeos determinados. Aqui desligamos isso. Não precisamos converter os formatos então de arquivo. Inicializaremos os experiment files, os arquivos de experimento com os dados, né? O quality clip, precisamos saber quais são as regiões confiáveis e não confiáveis. Mas agora esse módulo aqui, Sequencing Vector Clip, não tem nenhum vetor de clonagem que foi utilizado. Não foi... esse amplicon está sendo sequenciado diretamente, ele não foi clonado no plasmídio, isso pode ser desligado. A mesma coisa no Screen for Unclipped Vector, também não tem vetor envolvido, nem Cloning Vector Clip, tudo muito mais simples. Vamos então processar os arquivos, adicionar arquivos, vamos procurar então lá naquela nossa pasta, contendo os cromatogramas, estão aqui os 4, e isso deve ser extremamente rápido, concluído. Então agora nós temos aqui já concluído e então podemos fechar esse programa. Para cada um então dos cromatogramas originais, um FABI, agora nós temos um experiment file, que contém os dados, não mais os dados brutos, mas os dados processados então aqui. Vamos abrir um desses exp files aqui, e nós temos então, como usual, só modificar um pouco a visualização aqui. Como usual, nós temos então aqui em cinza escuro, uma região de baixa confiabilidade que foi cortada fora. Inclusive a gente pode ver aqui o confidence, o valor de qualidade determinado pelo Fred, que aqui são todos baixos, né? Mesmo nas regiões internas tem algum com baixa confiabilidade, por isso a necessidade de termos a informação redundante, por isso fizemos em duplicata. Muito bem, e a partir então já lá do final, uma região de baixa confiabilidade também, que foi cortada fora pelo programa. Então esse foi o pre-gap4, que gerou então os experiment files, os arquivos de experimento, contendo não mais dado bruto do cromatograma, mas o dado processado, que agora sim nós poderemos fazer a montagem final. Então, vamos fazer a montagem destas sequências utilizando o Gap4. Então esse é o programa que a gente vai utilizar para montar. Vamos rodar então aqui o Gap4. Primeira providência então, criar um banco de dados. File, New. Vamos criar esse banco de dados na mesma pasta, então, onde estão localizados os cromatogramas. Vamos chamar de aula. Feito. Podemos fazer a montagem, então.
do modo usual. Então temos aqui, vamos deixar os parâmetros aqueles já discutidos anteriormente em relação ao sequenciamento de insertos. Simplesmente vamos selecionar então os exp files, os arquivos exp, seleção, e aqui estão eles então, o 4R exp, o 3, o 2 e o 1. Então são esses 4 arquivos contendo a sequência de nucleotídeos extraída dos cromatogramas, então, e que vão ser montadas. Nome de um arquivo, então, contendo os possíveis erros, vamos chamar de erros.txt e OK. E imediatamente ele conclui o trabalho. O que nós vemos aqui? Que ele não conseguiu fazer a montagem. Não foi possível fazer essa montagem. Então aqui tem um cromatograma correspondendo ao 1F, separado de outro cromatograma que é o 2F, separado do 3R, separado do 4R. Não foi possível fazer a montagem. E por que não foi possível fazer a montagem? Não foi possível porque usamos os mesmos parâmetros de montagem utilizados para insertos clonados. E aqueles parâmetros são muito restritivos. E num sequenciamento de amplicons, ele tem um pouco mais de erros nesse sequenciamento do que comparado com um inserto clonado num plasmídio. Portanto, essa montagem tem que ser refeita usando parâmetros menos restritivos na montagem. Vamos fazer isso então. Vamos simplesmente abandonar esse banco de dados e vamos criar um novo. Lá na mesma pasta e vamos chamar de aula 2. Um banco de dados novo então, sem nenhum conteúdo, e vamos fazer a montagem dentro desse banco de dados. Primeira coisa, como é que nós vamos tornar menos restritiva essa montagem, sabendo que temos mais erros nestes sequenciamentos individuais? Primeira providência, a concordância inicial de nucleotídeos, o número mínimo de nucleotídeos idênticos, vamos baixar isso aqui para o mínimo aceitável, que é 14. PADs, vamos deixar ele colocar bastante PADs, 50, por exemplo, em torno de 50 PADs. E o mismatch, nucleotídeos que são dissimilares numa sequência e na outra, vamos aumentar esse percentual para 50%. Por que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, afrouxar muito esses parâmetros, porque nós temos certeza absoluta do que foi sequenciado. Nós enviamos para sequenciamento, então, essas 4 amostras com estes primers, e nós temos certeza absoluta de que elas têm que montar numa sequência única, porque são 2 vezes a sequência usando um primer, 2 vezes a sequência usando o outro. Por isso a gente pode afrouxar bastante esses parâmetros. Então vamos lá, selecionamos os 4 arquivos XP novamente, 1, 2, 3 e 4. Um arquivo de erros pode ser o mesmo arquivo. Ok. E agora sim, nós temos um único contig, uma única sequência contígua, então, contendo 4 cromatogramas, os 4, com um comprimento de 336. Vamos explorar isso um pouco.
E, primeira providência, clicando aqui com o botão direito, vamos ver aqui o Template Display. Vamos simplificar aqui a visualização. Pronto. E vamos maximizar essa janela. O que nós temos aqui? A representação gráfica dos 4 cromatogramas. Esse aqui, então, quando eu passo o cursor do mouse por cima dessa seta que se tornou branca, lá embaixo indica que esse aqui é o sequenciamento 2F. Então, esse aqui, o segundo, deve ser o 1F, porque é exatamente a mesma fita que foi sequenciada 2 vezes. E esses outros aqui é o 3R e o 4R. E essa é a distribuição, então, numa visualização gráfica destes 4 cromatogramas. E aqui, como já sabíamos de antemão, o início desses 2 cromatogramas, a gente não tem a sequência, que o primer está em algum ponto aqui. De maneira similar, esses 2 outros sequenciamentos aqui, nós não temos o começo dele, mas o começo dele corresponde ao fim dos outros 2 aqui, e o começo desses corresponde ao fim deste. Então, podemos então agora explorar a sequência propriamente dita. Vamos editar esse contig, e aqui nós temos então, obviamente na região central nós temos os 4. Mas se deslocarmos para a esquerda, aqui então nós temos só o 4R e o 3R, a sequência deles, e lá na outra ponta nós teremos só o 1F e o 2F, certo? Porque não temos a sequência aqui do 3 e do 4, porque isso corresponde ao início do sequenciamento deles. Da mesma forma, nós podemos visualizar então aqui, Settings, marcar as discordâncias no sequenciamento por cor. Então aqui podemos ver que tem várias discordâncias no sequenciamento, né? Tem mais erros, por isso é importante, é fundamental que tenhamos redundância na informação de maneira a que o consenso gerado tenha um alto grau de confiabilidade. Da mesma forma, então, nós podemos aqui visualizar a qualidade de cada um dos sequenciamentos individuais e vemos que em algumas regiões essa qualidade é bastante baixa em uma sequência, mas ela é compensada pela qualidade alta em outra sequência. Vamos ligar também aqui a qualidade do consenso e vemos que tem algumas regiões do consenso agora aqui que apresentam uma qualidade não muito boa. Por isso é fundamental a redundância na informação, o sequenciamento de múltiplas amostras do mesmo amplicon para se conseguir um alto grau de confiabilidade. Então aqui, por exemplo, o que acontece, clicando nesse A aqui e visualizando os cromatogramas, é que realmente aqui fica duvidoso se é um A ou se é um T. A única forma de resolver esse problema sequenciando mais vezes o mesmo amplicon ou amplicons, novos amplicons obtidos a partir de amplificações independentes utilizando os mesmos primers. Podemos fechar aqui e, da mesma forma, a sequência que nos interessa é a sequência de consenso, que pode ser obtida, então, exportando essa sequência aqui de consenso num arquivo. Vamos
aceitar aqui o nome dado e temos então aqui nesta pasta, agora, aqui está ela, a sequência de consenso, um arquivo texto então, a sequência de consenso final deste Amplicon. Vamos então iniciar a discussão do tópico de análise de dados em PCR quantitativo. Utilizaremos então aqui um software, um programa que é restrito a um determinado tipo de equipamento, mas que exemplifica de uma maneira clara o funcionamento deste tipo de análise em diferentes equipamentos, né? Então vamos rodar aqui o programa. Na verdade, esse programa não é feito apenas para a análise de dados. Ele também controla o equipamento, né? Então, enquanto ele carrega aqui, o que ele faz é, desde as etapas iniciais, os experimentos podem ser programados e analisados. Então veja que ele tem aqui três janelas diferentes, três colunas diferentes aqui, cada uma com várias janelas, uma de setup, ou seja, de preparação da reação, uma run para a execução então da reação, né, de PCR quantitativo, e uma última aqui de análise dos dados. Então, este programa pode ser usado então nas três etapas, desde o início do setup, da organização da reação, né, como que ela vai ser montada, até o controle do equipamento, dos ciclos térmicos, né, das análises, finalmente depois então aqui. Vamos então analisar alguns dados. Então eu vou abrir um arquivo aqui. Obviamente isso já foi um experimento que já foi realizado, né, já foi rodado. E nós vamos então aqui inicialmente no setup, só para ver o que foi feito. Então aqui nas propriedades do experimento, lá tudo isso já está preenchido, mas se começássemos do zero, teríamos que indicar o que vai ser feito nesse experimento. Então aqui era uma quantificação usando uma curva padrão. E aqui também já está especificado que foi utilizado sondas Tachmann e não CyberGreen. Muito bem. Plate Setup é onde vai se organizar como as amostras serão distribuídas na placa, né? Então esse equipamento utiliza não tubos Eppendorf, mas sim placas, né? Com 48, desculpem, posições, né? E aqui então pode ser organizado, aqui tem um layout da placa, né, que pode ser organizado então cada uma das amostras em qual poço correspondente. Nós vamos voltar aqui só para chamar a atenção, por exemplo, que está sendo informado aqui que o fluoróforo é FAN, e aqui no caso poderiam ser utilizados quaisquer um desses aqui assim. Muito bem, foi informado qual é o fluoróforo. Depois tem aqui indicado, programado então no equipamento os ciclos térmicos. Aqui de uma maneira gráfica então, que até poderia depois ser editada. Aqui está indicado que foi realizado uma etapa de 95 graus por 20 segundos, né? Seguido, essa então é uma etapa inicial, seguido de 95 graus aqui, depois 60 graus
seguido de mais 60 graus por 12 segundos. E isto aqui tudo são os ciclos térmicos que foram repetidos 40 vezes. Né? Então, desnatura, hibridiza e estende cadeia na mesma temperatura. Inclusive aqui pode ser programado as reações, as quantidades relativas dos reagentes, e aqui chegamos então na etapa de rodar o experimento. Aqui obviamente já temos os gráficos de amplificação, que ele já foi realizado. O gráfico de temperatura, os ciclos térmicos que foram feitos, né? Novamente aqui o método que foi utilizado, e vamos direto então na etapa de análise do experimento. Então aqui nós temos na direita, aqui na direita da tela, um layout da placa que foi usado no experimento e com as informações que foram fornecidas lá no setup, dizendo o que é cada uma dessas amostras, né? E o que elas contêm. Muito bem. Então, por exemplo, essa amostra escrito N, que são idênticas. Então, tudo aqui nesse experimento, tudo foi feito em triplicata, de maneira que o próprio programa possa calcular a média, desvio padrão de cada uma das amostras, certo? E garantir também que nenhuma das amostras houve erro de pipetagem, por exemplo, está desviando do que seria o esperado. Por isso é feito em triplicata, que é a situação ideal. No mínimo, deve ser feito em duplicata, de maneira que possa ser conferido os dados. Então, amostras dentro de uma mesma triplicata tem que ter o mesmo valor. E aqui então nós temos na esquerda o gráfico de amplificação, que no caso dessas 3 amostras é uma curva bastante errática, né? Então, selecionando só uma delas, nós temos aqui, surgiu fluorescência, parou, né, lá pelo ciclo 7, depois surgiu de novo. O que é isso? Esse N, na verdade, aqui, é um controle negativo. Isso aqui é ruído de fundo do equipamento, certo? Então a fluorescência está abaixo de um nível aqui assim, que é desconsiderado. Então isso é apenas ruído. Mesma coisa nessa outra amostra negativa, isso aqui é ruído, e essa outra amostra negativa. Então podemos visualizar as 3 aqui diferenciado por cor. Já sabemos então que abaixo de 001, isso aqui é controle negativo, isso não é fluorescência derivada da hidrólise da sonda. Não esquecendo então que esse experimento aqui, volto aqui no setup, onde é que nós temos isso? Aqui é Tachmann. Então foi utilizada uma sonda Tachmann, que eu acho que eu não ressaltei antes, mas aqui foi utilizado o FAN como fluoróforo e o quencher foi esse aqui, o NFQ-MGB, uma sigla para um determinado quencher, então. Dentro do esquema aquele de sondas Tachmann, contendo um fluoróforo numa extremidade e um quencher na outra. Uma sonda de hidrólise, então. Voltando à nossa análise do experimento, então, aqui nós temos os controles negativos em triplicata. Depois nós temos então aqui S de standard, são os padrões que foram utilizados. Então aqui eu não sei se é visível, espero que sim, mas aqui diz que tem 1,25 E3.
Esse 1,25E3 significa 1,25 elevado, multiplicado por 10 na 3, ou seja, 1250. Isso aqui, S, então, é o standard, é o padrão que foi colocado nessa reação, também em triplicata. Uma, 2, 3. Como esperado, as três curvas estão coincidentes. Se não estivesse, teria havido algum erro de pipetagem ou reagente com algum problema. Por isso é feito em triplicata, para garantir que as três curvas de amplificação sejam idênticas, que tenham a menor variação possível entre elas. Então isso aqui é um padrão. Aqui nós temos mais um padrão que eu vou colocar então ali no gráfico. Esse laranja então aqui. Que agora este padrão tem 2,5 E3, ou seja, 2,5 vezes 10 na 3 moléculas iniciais. Então, 2.500. Como esperado, essa curva é deslocada à esquerda. Quanto mais moléculas iniciais, mais cedo se dá o aparecimento da fluorescência, mais DNA acumulado, portanto, desloca à esquerda essa curva. Mais um padrão agora aqui, ressaltando. Esse padrão tem 5E3, ou seja, 5.000 moléculas iniciais, mais deslocado para a esquerda. Essas outras três amostras selecionadas aqui à direita, contém 10 na 4, certo? 10.000 então, que correspondem a essas curvas, também todas elas sobrepostas às triplicatas. E finalmente o último padrão, que é esse aqui, que tem 10 na 4, 20.000 moléculas, que corresponde a essas curvas aqui, deslocadas ainda mais para a esquerda. E vejam que nos ciclos iniciais aqui, antes lá do ciclo 20, nós temos um ruído de fundo aqui que tem que ser desconsiderado. A região do gráfico realmente que nos interessa é essa aqui que nós vamos delimitar, então. É essa região aqui que contém realmente as curvas de amplificação que nós podemos delimitar de uma maneira bem clara. Então, conforme podemos ver aqui, temos em cada uma dessas curvas de amplificação, nós temos uma região aqui assim, exponencial, lembrando que aqui no eixo X é o número do ciclo 22, 24 até o ciclo 40. E no eixo Y é a variação de fluorescência, então, numa escala logarítmica. Então, isso aqui que nós estamos vendo são as curvas de amplificação e automaticamente o programa calcula onde é que está o threshold, o limiar que nós ligamos aqui. Então, todas essas curvas ultrapassam esse limiar aqui, ou atingem esse limiar de 0,452622 de fluorescência, ainda dentro da amplificação exponencial, ou seja, o DNA está dobrando de quantidade a cada um dos ciclos. Perfeito? Então é com base nessas curvas que o próprio programa pode então calcular o CT de cada uma dessas amostras, que inclusive aqui já está indicado. Vejam, por exemplo, essa amostra aqui já está calculado, o CT dela é 31,02. A outra desta triplicata e a outra tem CTs levemente diferentes, por isso é feito em triplicata para estabelecer média desvio padrão. Então, 31,02, 30,98, 30,98. Coincidentes essas aqui. O resto das amostras, marcadas em U, esse U é de unknown, de desconhecido.
São as amostras que queremos determinar a quantidade. Com base, então, nestas amostras aqui, que eu vou selecionar, menos essas duas, que são os controles negativos, todas essas S são as amostras que nos permitem, então, correlacionar um CT obtido por cada uma delas com a quantidade de DNA inicial que foi colocada aqui neste experimento, de maneira que se estabeleça a correlação entre CT, quantidade de DNA inicial, e nos forneça uma curva padrão, essa aqui. Correlacionando então que uma amostra com 1.250 moléculas iniciais terá um CT aproximadamente de 31. Se essa amostra tem 2.500 moléculas iniciais, esse CT vai ser 29,95. Se essa amostra tiver 5.000 moléculas iniciais, o CT será de 29,06. E assim por diante. Estabelecendo então uma reta, que nós podemos usar a equação da reta, aqui assim, que já está fornecida aqui embaixo pelo próprio programa, de maneira que qualquer amostra desconhecida, vamos fazer isso. Essa amostra aqui, quando a gente clica, essa amostra teve um CT, então, aqui, um CT que coloca ela dentro desta reta, indicando o número de cópias iniciais, que é indicado já aqui, 4,6 vezes 10 na 3, ou seja, 4.600 moléculas iniciais. E assim, qualquer uma dessas amostras. Então, essa amostra aqui foi feita em triplicata. Então vejam que os pontos estão dentro da curva e aqui os gráficos de amplificação são perfeitamente sobrepostos. Aqui temos outra amostra, também feita em triplicata. Em relação àquela primeira amostra, então para simplificar, vou selecionar só uma curva de cada uma delas. Isso aqui, essas três são uma amostra, e aqui temos outra. Essa amostra aqui tem mais moléculas iniciais, porque atingiu o limiar, este aqui, mais cedo. Agora, esse valor pode ser calculado de maneira exata quando esse CT é colocado dentro da curva padrão. Então, esse é um exemplo claro de utilização da quantificação absoluta, desde que tenhamos uma curva padrão previamente feita.